Boa noite a todos que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo. Hoje é quarta-feira, mais um programa de educação neste final de tarde. E para vocês que estão ligando agora, se conectando agora, nós temos hoje aqui a FAD, Unidade Beira Rio, que vai falar sobre a adaptação das crianças na creche, como é que funciona, quando os pais chegam lá e precisam trabalhar e deixam as crianças lá, como é que funciona a adaptação. E tem os pais também, do Guilherme e do Matheus, para falar como é que foi essa transição, a questão do bico, a questão da mamadeira, porque quando a mãe está em casa com a criança, ela está o dia todo, é o mamar, é a chupeta, então tem toda aquela rotina. Como é que fica quando vai para a creche? Então nós temos aqui as professoras Cleane e a professora Evangelina, que vão falar sobre isso aí. Então eu vou passar a palavra para vocês agora, para contar um pouco para quem está nos ouvindo, como é que é essa adaptação, como é que os pais podem fazer para já ir preparando as crianças antes de colocá-las então na escolinha, na creche. Como é que funciona então? Tá, boa noite então, obrigada pelo convite para a gente estar aqui hoje, falando um pouco do nosso trabalho, né? Então, assim, como é que é a adaptação? A adaptação a gente sempre tem a convicção, assim, vamos receber bem as famílias, receber bem os pais, receber bem as crianças. Por quê? É uma adaptação em conjunto, não é só a família, a criança que dá adaptação. Nós também, a gente tem que se adaptar com essa nova família, acolher essa nova família, né? Então é todo um movimento de adaptação, né? Os pais até se sentirem seguros e deixar seu filho com a gente, né? Então a adaptação em si é esse momento de acolher, de início, e depois se preocupando com a adaptação da criança em si, que é durante a rotina em sala, né? Então, como são bebês, são pequenininhos, né? Tem todo aquele cuidado. Eu acho que essa fase é uma fase muito importante, se não a mais importante, porque tem todo aquele acolhimento, todo aquele cuidado e também o desenvolver durante o tempo de cada um. Até que idade elas ficam lá? Eles chegam no caso, a partir de 4 meses eles chegam. E saem de lá com que idade? Nessa turma. É na turma que vocês têm ali? De bebês, de 4 meses até 10 meses, 11 meses. E aí passa para uma outra turma? Passa para uma outra turminha que daí já é uma faixa etária um pouquinho maior. Geralmente passa quando já está caminhando. Acontece às vezes de ter a idade e ainda não estar caminhando, mas aí na próxima turma já vai se desenvolvendo. Mas tem esse cuidado de passar conforme a faixa etária, né? Então, por exemplo, chega a criança nessa primeira turminha, a professora já sabe, é uma adaptação que vai até tantos meses ali e vai acontecer todo esse processo. Se porventura a criança não atingir, porque nós sabemos que tem aquela criança, né, que é mais rápida, a outra demora um pouco mais, a turma seguinte é que ajuda para que isso aconteça. Tem também algumas exceções que a gente tem que ver também conforme o desenvolvimento, né? Quem sabe um coleguinha que tem a idade um pouquinho menos que essa criança, mas o desenvolvimento dele está melhor que essa criança que tem a idade, pode, quem sabe, passar primeiro, né? A gente não vai também levar só em conta a idade, a gente tem que também levar muito em conta o desenvolvimento da criança, né? No total, são quantas turminhas que tem ali para ser por idade ali? A gente tem hoje... Esse mês nós inauguramos uma turma de bebês lá também, então hoje temos 2 turmas de bebês, duas que é um A e um B, 2 turmas 2A e 2B, tudo por faixa etária. 2 turmas 3A e 3B, e turma 4, que hoje então é essa faixa etária de 3 a 4 anos. Então no total, com 4 anos, eles saem dali e eles vão para a escolinha. Crianças que completam 4 anos até 31 de março devem sair, né? E vocês, o Guilherme e o Matheus, porque o Guilherme já saiu dali, né? Sim, o Guilherme já saiu. Saiu este ano. Este ano. E o Matheus? Ele está lá desde os 4 meses, vai fazer 3 anos já. Então ele vai mais 2 anos lá. Então, assim, quando vocês, antes de colocar na creche, como é que foi essa adaptação de vocês para já ir preparando? Porque
sempre quando a mãe está grávida, ela já vai se organizando, né, para se inscrever na creche, para conseguir vaga e tudo mais. E aí as professoras já orientam vocês como tem que fazer para essa adaptação não ser tão complicada, ou como é que funciona? Eu até acredito que seja mais adaptação para nós, pais, do que para eles. Sim. Eu acho que é mais uma questão de nós passar a confiança para eles. Que acho que é o primeiro passo. Como é que funciona, por exemplo, se chega lá e aí é uma criança que está com uma chupeta o tempo todo, não consegue largar? Como é que funciona ali quando ela está com os coleguinhas? É tranquilo, né, Cleane? É normal, é aceitável, né? E um fator que a Patrícia colocou que é muito importante, que nós sempre combinamos quando vamos adaptar e acolher uma família, é manter a calma. Manter a calma, explicar, passar segurança, muita segurança para aquela mãe, que ela vem aflita, ela vem agoniada, ela vai deixar o bebê ali. Mãe, calma, vai dar tudo certo, mas vamos tomar mamadeira. Não, mas ele vai aprender, ou ela vai aprender. O bico é normal, e até tem uns que não, eu costumo usar tanto o bico em casa, e quando vem a creche usam mais tempo, porque aquilo é uma segurança para eles, Sim. né? Mas o principal é isso, é manter a calma e deixar a mãe segura. A mãe pode trabalhar tranquila, vai dar tudo certo e sempre dá. Tem dado até hoje, né? Porque a gente sempre quando leva a criança no lugar assim, a mãe fica com o coração Mas passar para a mãe e para o né? pai que vai dar certo, que eles fiquem Eu tranquilos. acredito que aconteça isso com a maioria das famílias, porque como a gente chegou lá na fase, lá na Beira-Rio, nós não conhecíamos ninguém. Então a gente deixou os nossos bens maiores que a gente tem para pessoas totalmente estranhas. E essas pessoas logo passaram uma segurança para nós, então, sabe, quando foi o Guilherme, nossa, isso era, tipo, antes de acontecer, ir para a escolinha, foi uma dor de barriga, assim, todo mundo, né, ansioso, preocupado e coisa e tal. E agora, quando foi o Matheus, então foi muito tranquilo. Então a gente já conhecia a casa, já sabia que estava em boas mãos. É que quando é o primeiro filho, nós sempre essa ansiedade, né? Nós queremos acertar a todo custo, né? Aí nós nos preocupamos quando ele dorme, quando está acordado, em deixar no lugar, né? Eu lembro quando eu deixei minhas filhas a primeira vez na escolinha, e eu queria que elas ficassem chorando, né? Porque eu via as outras mães, eu via as crianças assim choronas, presas à mãe, e eu dava tchau esperando que eles fizessem a mesma coisa que elas. Mas assim, como eu disse antes, a adaptação é um conjunto de educadoras, crianças e pais principalmente, mas eu acho que a partir do momento que se vai trabalhando, a partir do momento que as educadoras conseguem passar essa segurança para os pais verem que a criança está bem, está gostando de vir, né? Daqui a pouco eles vão também de uma maneira demonstrando isso. Eu acho que daí uma mãe, um pai vai se acalmando, né? Vai passando aquela ansiedade, aquele nervosismo, e aos poucos assim a gente vai criando vínculo com a família, né? Com a criança então não se fala, mas com a família, né? Que são as nossas famílias. A gente tem a nossa casa, eu sempre digo, a unidade onde a gente trabalha é a nossa segunda casa. Afinal, a gente está lá tantas horas durante o dia, então eles são a nossa segunda família também. É que nem na escola, né? A família, quando os pais vêm mais à escola para perguntar, para conversar, nós professores também criamos um vínculo maior com aquela família, e automaticamente o vínculo fica bem maior com a criança, porque há um trato mais direto ali. Passamos o dia inteiro com eles, de segunda e sexta, o dia todo, aquela criança ali, de 6 e 15 às 18. Sim. Né? Como é que funciona, por exemplo, a criança vem até vocês e a adaptação demora? Existe um tempo assim, as crianças normalmente têm tanto tempo de adaptação. Tem alguma criança que isso extrapola, que precisa mais tempo? E como é que vocês fazem quando isso acontece? Se é necessário, a gente tem um cronograma de adaptação, né? Por faixa etária. Então, nessa faixa etária de bebês, as mães têm direito, digamos, a uma semana, 5 dias, né, de adaptação, é o nosso cronograma. Os 3 primeiros dias são de 2 horas. Ela vai escolher se ela tem essa flexibilidade de horário, de manhã ou à tarde, né? Então são 2 horas. Digamos que ela escolha pela manhã, ela vai durante esses 3 dias, a mãe ou o pai, que daí é um responsável por criança, acompanhar a rotina ali nessas 2 horas, por 3 dias. Acompanhar, vai conversar com as profs, né? Acompanhar esse momento ali por 2 horas.
Os 2 últimos dias, essas 2 horas, ela vai deixar a criança ali com a gente. Ela vai deixar e vai embora, e depois dessas 2 horas ela retorna e busca. Sim. Então já é um momento ali que, enquanto ela está ali, durante as 2 horas, um pouquinho mais tranquila, ela está ali do lado. Mas os 2 últimos dias, até pra gente ver como é que a criança vai reagir, né? A mãe a gente sabe que dá, né? Mas o nosso foco maior são as crianças, né? Então essa semana, olha, geralmente dá certo. É aquela semana de adaptação. Na semana seguinte a mãe já começa a trazer normalmente, né? E não precisou ainda nenhuma maneira, a mãe tem que vir mais uma semana. Mas se for o caso, a gente se organiza e há possibilidade sim. O que acontece? Aquelas crianças que são um pouquinho mais, né, sensíveis, que precisam um pouquinho mais, é claro que tu vai dar mais atenção, tu vai dar mais colo, tu vai dar chupetinha mais tempo se ela necessita, né? Então tu tem que ir conhecendo também. Por isso que eu sempre digo, nós também estamos em adaptação com eles e com as crianças, conhecendo elas a cada dia. O jeitinho de cada uma a cada dia, o jeitinho de tomar mamadeira, né? Tem crianças que chegam lá que não tomam a mamadeira, querem só o peito da mãe. Então tem toda essa organização, todo esse cuidado. Então como a gente vai proceder agora? Sim. Né? E as educadoras são orientadas para isso, né? De como proceder e como fazer esse andamento dar certo, para que as mães também fiquem tranquilas, né? A chupetinha, bom, o bebê que tem a chupetinha, tem alguns que não tem alguns que tem paninho, aquele nani, né? Mas os que tem a chupetinha, então a gente vai vendo durante o dia. Ninguém tá ali para tirar a chupeta, né? A gente não tem orientação para isso e também não é o caso. É o caso de se a criança precisar, tu vai dar, né? Se aquela é a segurança dela, além do colinho, é claro que ela vai ter. E também daqui a pouco, conforme o desenvolvimento dela, tá em turma 2, 3, a gente vai aos pouquinhos conversando. Vamos agora dar para dormir, quem sabe, né? Até para essa criança desenvolvendo a fala. Coisa né? fofa. Tem todo esse Sim. cuidado. Tu disseste antes que tu este ano recebeste uma turminha nova. Sim, é a terceira turma de berçário que eu tenho já na unidade. Isso é a idade? É de 4 meses. 4 meses. É. Como é que foi essa adaptação? Este ano foi muito tranquilo, muito tranquilo. A maioria dos bebês vem entre 4 e 6 meses. Sim. Alguns não tomavam mamadeira, mas já aprenderam a tomar. As mães se preocupam muito com a função da rotina. Ai, prof, mas chegou a hora da PAP, se meu filho não comer. Não, mas aí pode ser introduzir tomar mamadeira, vai se tentar novamente. Não é aquela coisa, ai, mas ele não vai dormir agora. Não, mas ele pode dormir à vontade, até adquirir a rotina da sala. Tem os horários, mas aquilo é tudo flexível. Né? Quando vocês levaram o Guilherme ali, como é que foi essa adaptação ali, assim? Como foi, assim, o primeiro filho? A gente sabe, né, que tu me disseste, a questão da ansiedade. Como é que foi quando vocês deixaram ele lá? O coração ficou junto ou vocês conseguiram? Ficou uma parte dele. Ficou uma parte. Parece que a gente está perdendo ele, mas na verdade não. É que na hora da entrega tu tem que ser bem forte. Sim. Bem firme, que nem eu disse, para passar a segurança para eles. Depois tu sai de lá, tu tem que desabar, tu desaba. Não tem como não chorar. Sim. E como é que foi a adaptação dele? Foi bem tranquilo, bem tranquilo. Tu ficaste também essa primeira semana ali? Isso é bem importante, porque até a mãe, para ela conhecer a rotina, até que assim, como já tem crianças até antes lá, a mãe vai acompanhando, ela vai vendo como funciona dentro da sala. Sim. A rotina dele dentro da sala. E isso acaba passando segurança pra gente. Quando tu fala em adaptação, por exemplo, assim, ó, a mãe fica junto no local de brinquedo, é isso? Isso, fica na sala, na sala deles, acompanhando toda a rotina. Sim, a mãe fica sentada do lado ali, e a criança no meio. Nessas 2 horas continua a rotina normalmente, tem algum momento ali de alimentação, que é a papinha de frutas, mas a rotina continua normalmente. E como é que fica aquele controle, assim, quando a criança está lá brincando e ela cai, assim, como é que fica a mãe para não correr, logo socorrer a criança ali, como que é essa? É que não, que eu disse, é uma segurança, tem que deixar, largar para elas, porque tu sabe que elas vão passar o melhor para eles, é como se fossem filhos delas, né? Sim. Então tu sabe que não vai ter maldade, não vai ter nada,
Tanto é que elas passam muito mais tempo com eles do que a gente. Muitas vezes tu vai pegar os bebezinhos, eles chegam em casa e estão dormindo. Às vezes tu vai só dar um banho, dar de mamar. Quem na verdade mais cuida deles, passa a maior parte do tempo Quem ensina para eles é a escola. Agora, hoje mesmo, quando a gente estava falando sobre isso. Eles pediram onde é que a gente vai, nós vamos falar com o pessoal e tal. E daí nós trocando uma ideia, nós podemos falar que tudo que eles aprenderam a comer, se alimentar sozinhos, a tomar mamadeira, hoje ele segurou a mamadeira, sabe? Tem um sistema de agenda que funciona muito bem, que é uma comunicação, anota ali para tu não esquecer, que as profs são perfeitas, elas fazem isso como ninguém, né? Então vem um diálogo ali na agenda que tu olha a agenda assim e fica, hoje aconteceu isso, sabe? Tá tudo detalhado, minusculamente. Sim, tudo detalhado. E eles aprendem, todo dia aprendem alguma coisa. E é uma agenda para guardar assim, né? Um cofre para ter mais tarde, assim. E é que nem tu disseste, né? É um diário e vocês passam ali com os filhos dos outros. Hoje engatinhou, hoje ficou em pé no berço. Né? Cada etapa, sozinho. né? Cada conquista, cada etapa para mamãe e com o pai, né? E para nós também. Pra nós também. Chegou o bebezinho com 4 meses. Daqui a pouco ele está engatinhando, os primeiros passos, Sim. né, Evangelina? Agora, nesse mês, nós já estamos no engatinhar. Eles já começaram a maioria a engatinhar. Então, para os pais já é uma novidade, já para contar para eles, né? Eu fico imaginando assim, porque e nem nós na escola, tem muitos alunos que hoje estão no ensino médio e alguns que não se formaram e que eu acompanhei desde pequenos e que eu vi crescendo, eu vi toda aquela fase pela qual eles passaram e hoje alguns já estão na faculdade, eu tenho aluno meu que já tem filho e passaram por mim e eu conheci. Então vocês, é muito importante essa fase, vocês fazer têm mais parte desse ainda. desenvolvimento deles. Exatamente, que Fazer nesse parte. tem muitos pais que realmente não conseguem, em função do trabalho, ter todo esse acompanhamento, né? De noite já estão dormindo, então vocês são as professoras, aquelas que ajudam naquele momento. Eu vou ter que me retirar, não precisa ir ao banheiro. Faz parte. Por exemplo, ali. Quando a gente... Quando o papai leva comentários aqui, Vamos. pode ser? Então, um abraço para a Ana Cláudia Redzico, para a Flaviana Kaifer Scholes e para a Fábio Feiter, que estão junto conosco. A Edi Jane Schneider, somos FAD. Deve ser de vocês lá? Colega, é educadora lá também. Família linda, Gisela, da Beira Rio. Isso. A Elza Miranda e aos pais, só orgulho. A Cássia Maldanha, nossa superintendente, parabéns pelo comprometimento dessa família tão querida. Pamela Berges, orgulho em fazer parte dessa equipe FAD. Terezinha Maria Naves, parabéns a todos, nota 10. Vocês são da Beira Rio? Sim, somos da Beira Rio. Meu filho estudou 4 anos. Eu fiquei sabendo mesmo. 4 anos, espetáculos. E o outro aqui na primavera. E ele agora foi para outra escola que não tem almoço, eles estão. Eu na escola primavera. E antes em tempo de FAD, a sopinha da FAD, né? Sopa da FAD. Eu ia adorar ver, mas não. Então, por exemplo, aqui, quando tu chega dos 4 meses ali, que tipo de atividade vocês fazem com os bebês? Os pais nos perguntam muito isso, mas pronto, como é que eles fazem esses trabalhinhos? Sim, a gente utiliza os pés, as mãos, o dedinho, que nem agora em Dia das Mães já está sendo feito todo um trabalhinho para as mamães. Eles trabalham com tinta, muito material sensorial. Pode ser lixa, plástico bolha, as latas, a reciclagem, a sucata, tinta têmpera, tudo é trabalhado com os bebês, sim, dá para fazer sim. Esses trabalhos que vocês fazem com os bebês, eu tenho camiseta até hoje ainda, com os pezinhos, eu tenho uma fronha do meu filho, com o pezinho em cima, e assim, ó, eu não usei muito a camiseta para poder guardar para preservar, porque são umas lembranças maravilhosas. A gente aproveita muito os pezinhos e as mãozinhas da verdade, porque a gente tem que aproveitar o que eles conseguem. E assim, nossas mães ficam muito maravilhadas com esse tipo de atividade. Toda semana as gurias estão colocando, expondo trabalhinhos deles, que durante a semana elas vão fazendo. E assim, elas sempre estão acompanhando, né?
Às vezes também se leva alguma atividade para casa, para os pais também poderem participar, né? Poderem ajudar na confecção de alguma coisa. Então, geralmente os pais participam, quando não participam, é feito ali e é demonstrado de algum modo. E é uma grande diferença quando os pais participam, né, dessa evolução, desse trabalho. A gente percebe isso depois, mais adiante, porque como até os 6 anos é o momento deles, a sua personalidade, eles trabalham ali, até os 6 anos de idade, é a moldura. Depois vai se amenizando, né? Tem crianças que têm um gênio muito forte. Elas não vão perder esse gênio forte com o tempo, mas elas vão saber amenizar, moldar, e a gente percebe vai isso, trabalhando né? isso com elas, né? Como eu te disse antes, a gente vai conhecendo esses desde bebês, a gente vai vendo o jeitinho de cada um, quando que cada um precisa de um acolher, né? Quando que aquela criança precisa de um cuidado a mais. Então a gente vai conhecendo. Assim é nas atividades. Tem alguns que têm mais facilidade com certas coisas e outros não. Aí tu vai então trabalhando assim, né? Que outras atividades então vocês fazem assim? Nós temos aula de música que eles adoram, tem uma prof de música, tem aula de educação física que eles gostam muito também. Os pequenininhos? Sim, o bebê. Eles têm aula de música, eles adoram. Claro, adoram. De música. A prof então, acho que até já participou. Teve uma professora aqui de música, não me lembro, não sei se era da Beira Rio, eu acho que era de uma outra, ali do São João, um pouquinho acima. Ela disse que ela ensina ritmos, depois a criança de 4 meses. Eu acho que deve ser da Maria Luísa, que é da FAT. Da FAT, né? Sim, é uma vez por semana, então, essas atividades. Nós sempre lembramos, né, que o Brasil já está salvo, né? O Brasil já está salvo. Não, porque conhece Esse tipo de educação não tem país da Europa, não tem. E eles gostam muito. Agora, na segunda-feira, nós temos um projeto que é o Dia do Livro. Então, os bebês levam seu livro. E a mãe perguntou, mas como vocês fazem? Eles pegam o livro na mão, a gente conta um pouco de historinha para eles, mostra as figuras, eles podem manusear o seu livrinho. E está sendo muito bom esse Dia do Livro na segunda-feira. Além da quarta-feira, que é dia do brinquedo também, né? Também, que é eles bem podem importante. trazer o brinquedo de casa. Só que essas duas atividades agora, o livro e o brinquedo, isso é para todas as turmas, Sim, né? exato. Só que a gente já começa desde os bebês. Sim. Então, o brinquedo já é para eles irem então vendo ali como é que se divide, como é que é. Eu quero do colega, então também tem, né? Então aos pouquinhos. E como é vai se que trabalhando funciona? isso. Vocês estão lá, uma garotada ali, e tem aquela criança ali que não é sozinha em casa, brinca sozinha, ela não aprendeu a repartir. Como é que se gerencia isso aí? Vamos conversar, né? A gente vai conversar, vamos mostrar pra ele, não, tu vai brincar com o teu, mas se tu quer o do colega, ele tem que dividir, né? Então é feito todo um trabalho, um diálogo ali. Talvez tu não vai conseguir logo, mas daqui a pouco tu vai vendo um progresso, né? E essas atividades extras é uma vez por semana. A gente conta então com aula de música, que a prof então leva muitos, né, instrumentos, violão, eles adoram. A educação física, desde bebês, o professor, então, que também ele estimula eles a certos movimentos, né? Se deslocar, ficar de bruço, então são certos. Sim. Andar de skate, tem certos, né? E eles adoram. Até alguns dias atrás teve uma mãe dos bebês mesmo que disse, nossa, como ele estava cansado hoje. Sim, exatamente. Ele teve educação física. Então, mas como é que faz? O bebezinho lá de 4 meses, como é que os professores, que são quantos por turma? 12. Nós temos os tapetes, aí as duas educadoras ficam junto com o professor de educação física, a gente vai estimulando, uns engatinhar, outros vão, né, se movimentam, ou vai no baby. Cada criança a gente sabe como vai se comportar naquele momento. Coloca ali. Tem, já aconteceu ele levar o skate, deita ele no skate pra passear, acontece também. Com todo cuidado. Sim, com todo cuidado, mas eles têm que serem desenvolvidos. Sim. E como é que vocês perceberam de vocês? Tem muitos, senão só vai dar mais na direita. Maria Luísa Arias, parabéns, equipe Beira Rio, vocês são demais, cheios de coração. A nossa prof de música. Maria Luísa Arias, saudade do Gui. Aí,
Alessandro, amo a Beira Rio, cheio de coração. Carla Rapol, te amamos essa família fácil, todos são demais. Pamela Bernes, família querida. Edi Jane Schneider, amo meninas da Beira Rio. Edivânia Marshall, mandando coraçõezinhos. Ana Sidney Tom, mandando coraçõezinho nos olhos. Fernanda Berger, mandando coraçãozinho nos olhos. Elsa Miranda, muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Estamos todos de parabéns por ter ao nosso lado uma orientadora à altura. Parabéns à nossa coordenadora Cleane, a toda a equipe FAD. E a Hilda Gabriela sempre nos assistindo. Ana Rita Miller, cheio de coraçãozinho nos olhos também. E a Fabiane Fritz, parabéns, meninas. Nossa colega, né, Coisa boa. As meninas realmente estão de parabéns lá. Então É que, né, tem que ser uma equipe unida para a gente conseguir fazer o nosso trabalho bem, né? A importância da equipe, muito né? importante, muito importante. Tem que ter esse diálogo, a gente se ajuda bastante, né? Então tem que ter esse olhar, assim, para o nosso trabalho dar certo. Ouvindo vocês falar, assim, e a alegria dos pais ali, e essas crianças lindas que estão aqui, o gel do cabelo dele, os dois lindos. E todos alegres, são crianças queridas que realmente são crianças que têm aquela alegria de viver, né? Porque a gente vê muita criança que não tem o que essas duas ali têm. E pensando assim, como a educação tem que realmente ser mais valorizada aqui no Brasil, porque escolinhas como que vocês têm, os pais trabalham o dia todo fora, se pudéssemos ficar em casa e fazermos nós mesmos, claro que seria muito melhor, mas não podemos, porque nós temos os nossos afazeres. Então que bom que tem profissionais que nem vocês, que acolhem, que fazem todo esse trabalho. Tem a questão do afeto, tem a questão da responsabilidade, a questão da disciplina. E essas crianças ali, o Guilherme agora, ele já vai para a escola, né? Sim. Então ali vai dar continuidade a todo esse trabalho ali. E são outros profissionais de outro nível que vão continuar a estimular essa socialização, essas atividades físicas, atividades de dança, música, que são tão importantes para o crescimento, tanto físico quanto intelectual da criança. Então nós precisamos realmente, assim, no Brasil, as pessoas precisam dar mais valor para a educação, porque quanto mais nós educarmos com mais responsabilidade, o ser humano vai ser diferente. é o começo de tudo. Exatamente. A educação infantil. Sim, A educação exatamente. infantil é a base de tudo. Eu respeito as escolas de educação infantil, né? Eu, como pai de dois nessa área, né? Que respeito para... Porque nós temos aqui a FAD, nós sempre falamos aqui, as outras escolas de educação infantil também, aqui do município, tudo. E essas escolas aqui podem ser encostadas em qualquer escola de educação infantil da Alemanha, em qualquer escola infantil da Finlândia, em qualquer escola de educação infantil da Suécia, que são os lugares considerados assim, top de educação no mundo, né? Na Dinamarca, pode chegar, duvido que tenha algo que fique a mais do que se tem na FAD, por exemplo, aqui da Beira Rio ou em qualquer outra dessas nossas escolas aqui. Então, os pais, às vezes, olham para isso. E eu tenho um receio, às vezes, sabe? Como pai, eu sempre prestigiei muito, né? Assisti todas as reuniões, ia a todos os encontros, eu era um pai chato, assim, né? Não chato, eu estava lá presente. Sim, tem que né? participar. Mas às vezes eu tinha, o meu receio era o seguinte, que alguns pais não percebessem a visão, a filosofia por trás disso, assim, de prestigiar o trabalho do professor, do pedagogo, sabe, da merendeira, tudo cuidado, altissimamente cuidado, né? Então nós temos assim uma honra e um orgulho de ter as FADs aqui, eu como pai, né? Mas eu vejo nessas outras escolas também, na Escola de Educação Infantil aqui, que nós sabemos que tem um cuidado extremado das crianças, né? E isso é a base, porque a professora Márcia sempre diz, alunos tratados assim, desde cedo, quando chegarem na escola formal, né, vai ser outro tipo também. Nossa, porque eu percebo ali, como eu dou aula para o 8º ano, eu já dei aula para o 6º ano. No 6º ano eu já percebo a diferença. Do início do ano até o final do ano, eles se transformam, eles amadurecem.
No 8º ano, 9º ano, eu pego então fundamental e pego ensino médio. Então eu vejo como é importante este trabalho que vocês fazem, porque quando eu vejo às vezes uma criança mal educada na rua ou alguma situação, eu penso, nossa, um dia talvez essa criança vai ser meu aluno. E aí como é que fica? Porque nós na sala de aula, nós fazemos de tudo para conseguir atingir o aluno, para ensinar. Só que às vezes ele está com tanta outra coisa em casa acontecendo, problemas familiares, às vezes a base não foi boa. Nós sim, nós conseguimos amenizar um pouco, mas nós não conseguimos mais, porque essa fase que nem eles dois ali é a formação principal, né? O caráter é essa daí, né? Exatamente, o Guilherme está com o quê? 4 anos? 4 anos e pouco. Mais 2 anos é o tempo em que ele está formando este caráter todo. Então imagina, se vocês não tivessem o cuidado de levar para um lugar e observassem esse trabalho, como é que seria? Evangelina, eu tenho uma dúvida assim, que é mortal, né? Em que época se tira o bico? Olha, Assim, eu acho que deve ter não uma tem bastante, uma né? data, eu acho que não, acho que não tem, Mas eu não sei, não tem como, não. Nós não temos Eu por que pelo tirar o menos bico. ouvi falar que tem que tirar o bico. Não, nós não temos por que tirar o bico. Não tem porquê. Não tem porquê. A gente vai saber conduzir quando ele vai chupar esse bico, usar esse bico, né? Principalmente quando então falando de adaptação, vai ter um momento que ele vai precisar mais do bico. Ele está em adaptação na escolinha, né? Ele está nos conhecendo, está longe da mãe, do pai. Ele vai precisar de alguma coisa para ele se sentir mais seguro, né? Então, sabe por quê? Sim. Tinha uma guerra lá para dar bico no meu pequeno. Aí depois eu digo, mas primeiro não tem bico, né? Por que tem que ter bico? Bom, acabaram dando bico. Aí tira o bico. Agora eu digo, não, agora eu não sou, nem acho o bico. Era uma briga, né? A mãe querendo tirar isso. Não. Eu acho que vai. Uma hora tu vai saber o bico, agora tu achas que tem que ser o bico, pode chupar o bico. Ele chegou a começar a ficar com vergonha. Aí começou a mudar o sistema. Tem que deixar para ele. Ele vai ter essa responsabilidade de sentir quando que ele não vai mais precisar do bico. Nós lá, como educadores, enquanto escolinha, a gente vai saber dosar um pouquinho esse uso do bico, né? Ele vai ter momentos que ele vai precisar, tem crianças que precisam mais que outras. E como eu disse antes também, a gente vai conhecendo essas crianças. Chorou que tu vê, não, fulaninho precisa agora do bico. E a fralda? A fralda também, é todo esse tempo, a gente respeita o tempo da criança, quando ele começa a demonstrar alguns sinais que quer retirar a fralda, aí tem toda uma conversa com pais, não é que nós vamos começar e eles não, é o trabalho em conjunto, né? Então tem tudo isso que tem que relevar muito, porque eu sempre digo para as mães, quando eu tenho uma conversa em relação à retirada de fraldas, ele praticamente nasceu com essa fraldinha, né? Daqui a pouco a gente vai estar tirando, então a gente tem que respeitar quando ele demonstrar que ele quer. Ele tem que ter essa maturidade. E limpar o bumbum. E para eles limpar o bumbum. Porque isso é uma briga que também... A gente sempre está ali, a gente está ali para isso. Mas eles é o aprendizado da criança. Também tem. Que ano começa mais ou menos isso? Eles começam ali a partir da turma 3, ali que eles têm essa autonomia, porque geralmente nessa idade eles já estão com a retirada de fraldas, né? Já tive crianças que em turma 2 tiveram retirada de fraldas, que se demonstrou muito bem para tirar. E ele mesmo então por que nós... Não. Isso eu queria te perguntar. Não. E deve ter muito pai nessa questão aí. Por isso que então os pais são chamados, a gente conversa com esses pais, então agora vamos começar a tirar essa fraldinha, vocês em casa, nós aqui, tem que ter um diálogo, né? Para fazer a coisa certa juntos, para que dê resultado. E para isso então, depois de sentir que a criança realmente está afim, a gente vai incentivar, né? Deu certo, ótimo. E o limpar o bumbum, lá em turma 3, 4, ele vai ter essa autonomia de ir pro banheiro sozinho, daqui a pouco a prof vai atrás.
Porque ele não sai da FAD sabendo limpar o bumbum. Sim, claro. Né? Né? Isso vai ser lá para o 6º ano, 5º ano. Pode ser. Mas assim, o nosso cuidado, o nosso olhar ali é com a criança, é o cuidado. Não é o se preocupar em ele ter tanta autonomia assim, não. Ele vai ser desenvolvido conforme a faixa etária para ter essa autonomia, claro, mas não para tanto assim. Sim, o né? seu assim, são desenvolvimento psíquico, motor, tudo junto, vocês acabam sozinhos. Quer dizer que às vezes os pais que estão aqui sabem disso, mas no final do ano vem um relatório lá, Márcia, que tu já fora, né? Aparecer o portfólio. Olha, se o cara não é o seguinte, se o cara não estudou até o 5º livro, ele nem consegue dar. Hoje nós chamamos esse trabalho de portfólio e hoje a gente entrega 2 vezes ao ano. No final do primeiro semestre, início de julho, a gente entrega, faz essa primeira entrega, então os pais vão receber o portfólio com atividades do que a criança fez até aquele momento, até o mês de junho, e aí mais esse parecer descritivo, que ali vai estar escrito só sobre o quê? Sobre o desenvolvimento da criança, tá? Vai estar escrito lá, como agora é o primeiro, agora na metade do ano, desde a adaptação. Como é que foi a adaptação? Como é que foi a alimentação? Foi não, como está sendo, né? Porque a gente está em trabalho. E tudo ali, alimentação, soninho, atividades, isso é um parecer descritivo da criança, né? Para que a mãe e o pai possam olhar, ler aquele parecer e saber, sim, ela está falando sobre o meu filho. Visualizar né? o seu filho. Porque são riquezas de detalhes, são riquezas de detalhes que tem que ter. E para te ter essa riqueza de detalhes, tu vai ter que conhecer essas crianças, quem melhor que nós, né? Que estão ali todos os dias. Então a gente tem... Se eu não sorrindo, é bárbaro, né? Mas eles já estão fazendo mágica, né? Porque vou contar uma história... Eles dizem, a gente vai contar uma história, eles sentam numa rodinha lá, silêncio, parece que estão hipnotizando eles, sabe? Não sei como consegue, mas... Hoje a gente tem também opções, assim, vamos agora tentar inovar um pouquinho. Lá na rodinha, as profs colocaram o nome, fizeram uma rodinha com o nome, digamos, do Matheus, e colocou uma figurinha. Aquilo ali chama a atenção dele. Aqui é o meu lugar, aqui eu vou sentar. Então, para a gente conseguir fazer essa rodinha, conseguir que certas coisas deem certo na rotina, a gente tem que sempre estar inovando, pensando em alguma coisa que vá chamar a atenção deles, né? É assim para atividade, é assim para a rotina diária, toda a rotina, né? Então, além da rotina... Mas barulhento. Mas criança não ativa. Só que eles têm um treinamento zen. Sim. As crianças que são mais ativas, eu não sei assim, explicar exatamente porquê, mas a tendência delas de também aprenderem um pouco mais é maior. Sim, porque eu vejo na sala de aula, às vezes eu tenho turmas que são um pouco mais agitadas e conseguem captar muito mais rápidos para exatamente porque eles para realizar a atividade. Para tudo. E essas crianças ativas, muito ativas, eles sempre querem mais. Sim. Então, hoje em dia a gente tem as nossas crianças bem precoces. Então, tu tem que sempre dar mais, sempre oferecer mais para eles, né? Não é só a rotina em si, agora vamos pro pátio, vamos fazer alguma coisa até na sala. Então, além daquela atividade em si, tu tem que priorizar um pouquinho mais o que eu posso fazer mais além disso, né? Além de toda a rotina que se tem. Andressa Moura, parabéns meninas. Ana Rita Miller, orgulho de ser FAD. Cássia Maldana, de novo, com os coraçãozinhos nos olhos. Fabielle Aline Führer, parabéns meninas. Sandra Bax, parabéns menina. Ama FAD. E vários coraçõezinhos. Ana Rita Miller, o Gui e o Matheus estão lindos aí no mar. Qual é o que está dando medo aí? O Matheus. Matheus é beijogueiro. A Ana Rita é prof do Matheus. Janete Gomes, parabéns meninas. Claudete Fátima Rambo, queridas, que espetáculo. Andriele Bezin, o Bozin, suponho que é Bezin. Bezin, né? Deve ter um treino, só que não dele aqui, não apareceu o treino. FAD trabalhando sempre pelo bem-estar de nossas crianças, orgulho de fazer parte da sua família.
E a Viviane Alessandro dizendo lindas palavras, Ana Caldas. Obrigado pelo reconhecimento do nosso trabalho. Merecidas. Eu tenho a forma de só dizer o que eu penso. Merecidas. Sim, diz uma coisa, vocês pegam também essas crianças, acompanham a fase do falar delas também. Exatamente, sim. Vocês percebem, assim, porventura, assim, a criança que chupa o bico, que há alguma diferença na dicção entre aquela que chupa mais e a que não chupa tanto? Sim, a gente vê isso nitidamente. Por isso aquele cuidado daquelas crianças que necessitam mais do bico, sim, ele vai ter quando ele necessita, mas também aquele cuidado da gente, então, ponderar um pouquinho, não, agora ele não precisa estar usando o bico, agora ele vai brincar, ele vai ter que se comunicar com os colegas, vai ter que se comunicar com as educadoras, vamos pro pátio. Então é um momento, o dormir, o descansar, tranquilo, ele vai usar, mas a gente vai ter que ponderar um pouquinho ali durante os horários que a gente acha que não tem necessidade, né? Mas vocês são craque. Eu olho esse povo e fico apavorado disso, mas como esse povo, como a mãe ali diz, parece que hipnotiza aquele povo. Sim. É a liderança com afeto de vocês. É o afeto, né? A gente gosta do que a gente faz, né? Tá ali, a gente tem que dar o melhor da gente, sempre pensando no bem da criança, né? E também com os pais. Se os pais chegarem assim, prof, o fulaninho entregou o bico pro coelhinho da Páscoa. Que legal! Se ele entregou foi porque ele quis, né? Partiu dele isso. E se ele ficou bem, ótimo, um avanço para ele. Ele tem que passar por essas fases. Ele vai ter que passar pela perda do bico, ele vai ter que passar pela retirada de fraldas, né? Daqui a pouco ele vai estar numa turma começando a escovação de dentes. Então, ele tem que passar pelas fases que só fazem parte do desenvolvimento dele para crescer. Professora, a troca de fase é vista como perda psicologicamente, né, pela criança, ou é vista como ganho? Ganho, com certeza, uma né? conquista. Porque perda a gente diz não, né? Não é uma perda no sentido de perder alguma coisa, e sim se desenvolver. Nós sabemos que as perdas são importantes. São importantes, Acaba se solidificando. Como eu falei antes da fralda, daqui a pouco, eu tô sem a minha fralda, uma perda para ele, mas é um ganho para ele, para depois do desenvolvimento, né? Como andar de bicicleta. E os pais, como é que os pais compreendem isso? Porque a gente sabe que muitos pais em casa, ou sei lá, não dão tanta importância para acompanhar o que vocês vão orientando. Como é que funciona quando vocês percebem que em casa os pais não estão fazendo aquilo que a creche, porque vocês da creche vão ajeitando ali na fralda e em casa? O bico, geralmente as educadoras vão incentivando, orientando esses pais, né? Mas em relação às fraldas, sim, a gente faz esse encontro com os pais para dizer, não, então agora, se teu filho está demonstrando sinais aqui em casa, vamos então começar a incentivar. Vamos fazer essa retirada, mas juntos, sim, nós e família, né? Do mesmo modo. Aí você tem aquela orientação, né? Passar para as mães, principalmente, né? Os pais, muitos participam. Eu já tive pais esse ano. Não, eu já tive. Mas eu já tive, assim, os nossos pais, né, Evangelina, eles estão de parabéns, porque eles participam muito. Esse ano eu tive muitos pais que vieram falar sobre a retirada de fraldas comigo. Então, e casais também, que daí tu percebe que o pai está muito interessado. Participam das reuniões, isso é muito. Sim, até eu quero aproveitar e dizer assim, no início de abril a gente teve agora o primeiro conversando com os pais da FAD, que foi na Sociedade Santa Cecília, foi dia 6 de abril, se eu não me engano. Nossa, a gente ficou maravilhada, porque foram muitos pais e muitos casais, sabe? Então teve assim uma participação muito grande deles. Um avanço. A gente até fez uma dinâmica, a gente teve então a participação de uma psicóloga, que então ela palestrou primeiro, mas sobre cada fase, um pouquinho de cada fase, desde lá de dentro da barriga até agora. Então foi muito legal isso, a gente conseguiu fazer com que os pais fossem, e eu acho que eles saíram de lá satisfeitos.
Semana que vem a gente inicia, então, dependendo da data, cada unidade está organizando a sua data, nós vai ser na semana que vem. O segundo conversando com os pais, mas aí vai ser nas unidades. Na unidade. E aí cada turminha vai ter os seus pais, vai receber os seus pais na sala para conversar. Só para te dar um feedback, já que você está dizendo que atualmente tem bastante pai indo, quando eu tinha me vinculado, por exemplo, estamos falando aí de 10 anos atrás, né? Assim, de cada 80 pessoas na reunião, no máximo 2, 3 homens. Né? No máximo 2, 3 homens. Eu era meio bendito ao fruto entre as mulheres. Né? Já aqui, meu outro menino, aqui na primavera, já assim de 80 eram uns 20 homens. Então significa que Muito participação mais. chamou a atenção ano passado, né, Cleane, a adaptação do berçário, muitos pais vieram fazer adaptação com os bebês. O ano passado, e este ano mais pais vieram fazer adaptação. Do berçário? Sim, do berçário. Maravilha. É maravilhoso, muito gratificante. Eu fico só imaginando eles fazendo educação física, muito tudo assim, Eu disse, o portfólio é uma maneira de nós acompanhar, porque Sim. eles tiram fotos disso. Sim, a gente Então, vê no isso. portfólio a gente pode acompanhar. E isso é muito bom. Que nem fazendo educação física, a gente também imaginava. Que nem o Guilherme, eles fazendo, daí tal, skate, eles tirando foto, né? Isso tudo a gente vai O skate é acompanhando. fantástico. Eles são menores do skate, Quase um caso skate. Mas a questão da participação dos pais, assim, cada vez mais nas reuniões ali, deve-se ao fato de que essa garota também está mudando, é uma evolução. Estão percebendo a importância dos direitos iguais que se fala tanto. Os deveres. Bom, os deveres nem se falam, porque vem junto, é casar, é direitos e deveres, porque tem essa história de que só a mãe tem que levar, onde é que está escrito isso? Porque a criança precisa dos dois. Tá? Para que ela seja gerada, ela precisa dos dois, então na educação também precisa dos dois. Né? E o Guilherme e o Matheus dá para perceber a diferença entre os dois, porque o Guilherme me parece mais calmo que o Matheus. Eles são totalmente oposto. E a questão também da aprendizagem na creche também, porque vocês lidam com essa diversidade. Né? Exatamente, é isso. E assim, uma coisa que eu me chama a atenção muito, por exemplo, hoje as crianças estão muito interessantes em tecnologia bem cedo. Então, já imediatamente quase a criança nasceu, coloca um smartphone na mão. Já dá para perceber, professores, assim, algum efeito disso do psiquismo das crianças que estão com vocês, comparado com alguns anos para trás, por exemplo? Dá para perceber alguma coisa em relação à rotina ali, em relação às atividades. Às vezes são crianças que têm medo, não conseguem tanto se ter aquela atenção para certas coisas. O ficar na rodinha um pouquinho mais para escutar uma historinha, não consegue muito se concentrar, né? Então a gente vai percebendo assim, não tem muita paciência para fazer certa atividade. Então tudo isso a gente está ali para mostrar que tem que ser Mas a senhora diferente. percebe então que tem esse efeito. Sim, né? tem que ser feito. Bom, Tem mas sim. que é uma coisa que nós como sociedade vamos ter que enfrentar, né? Nos próximos anos, né? A gente vai ter que aos pouquinhos ali para nós, enquanto nós, em escolinha, tentar dosar isso, né? Tentar apresentar outras maneiras de diversão para eles, né? Outras maneiras para realizar atividades. Quando assim se passa um pouquinho do limite, a gente conversa com os pais, tudo, né? Também dá uma orientação. Mas enquanto nós ali, a gente procura fazer o diferente para fazer feito, né? Se reflete também no brincar, né? Tem que se estimular muito, dependendo da criança, se estimular muito o brincar. A criança não brinca. Vê a bola, fica a bola, né? Jogar bola, pular. Então a gente vai incentivar isso, né? Então, o estímulo precisa ser maior nessa garotada de agora. Sim, exatamente. Do que era. Exato. E a questão deles estarem gritando tanto assim, deve-se a essa energia que fica acumulada, porque ali na creche elas vão brincar com os brinquedos que tem ali. Não existe a tecnologia. Quando eles chegam em casa, de noite já não tem mais muito que brincar, porque já estão cansados ali. Aliás, Márcia, só para te dar, eu estava falando com a Denise Malgana
secretária de educação, e aí ela disse assim, Alain, celular não faz parte do departamento de brinquedos no dia do brinquedo pessoal. Que maravilha! Não, porque eu percebo assim, ó, essa garotada, assim, por exemplo, de tarde na escola, e às vezes de manhã também, eu escuto aquelas crianças gritando, elas correm enlouquecidas no pátio. Eu tenho a impressão que, como quando elas estão em casa, elas estão rodeadas com a tecnologia, elas ficam muito ali, a energia delas existe, né? Ela vai acumulando. E quando elas estão num lugar em que isto não é permitido, elas extravasam. Elas vão ter que gastar essa energia de alguma maneira. E aí, como é que vai ter que ser na unidade? Brincando muito, sendo estimulado ao brincar, a fazer atividade, aí pro pátio fazer brincadeiras. Vai ter que ser assim. Mostrar para elas que a brincadeira é muito importante. E hoje, por exemplo, vamos pegar meninas e meninos, né? Meninos têm músculos, necessidade de músculos mais expandidos, né? Mais longos, biologicamente assim. Então, o menino tem que correr. Tem que correr, os pais às vezes não se dão conta, menino tem que bater perna, menino tem que subir em árvore, menino sabe, tem que cair de vez em quando, sabe? Porque os músculos dele, o hormônio ali explode dentro dos meninos. Ninguém sabe, Luiz Fernando, o que vai acontecer se tu concentrar o hormônio e deixar ele quieto ali só o hormônio explodindo, vai explorar em algum lugar que nós não sabemos. Originalmente é assim, biologicamente está explodindo os músculos, porque o músculo é longo. Então ele tem que correr, ele tem que pegar pedra. Ele precisa colocar isso, os pais têm que entender. É tão difícil entender isso, eu também é difícil entender, mas às vezes não, tem que ir para a rua, tem que ir para a rua, tem que. Mas a gente vê a necessidade até da faixa etária de 2 aninhos ali, turmas 2, 3, eles têm necessidade de sair muito. Sabe, já vê desde cedo essa necessidade, né? Tem alguns que demonstram mais que outros, algumas crianças são mais calminhas, né? Outras mais agitadas. Vocês têm ali, por exemplo, ali a gente falou muito assim de aula de música, de atividade física. Existe aquele momento que a criança tem uma calmaria, tanto assim dos pequenininhos até os 4 anos, porque assim, o que eu percebo também na sala de aula, porque eu recebo eles depois, eu recebo no ensino fundamental, quando eles estão na fase da pré-adolescência, que se diz, né, eles estão se transformando ali ainda. E aí eu vejo que eles não têm mais muito poder de concentração. Eles me parecem assim, aquelas crianças assim, sentar, focar. Porque eles se acham pouquinho, eles não têm mais esse brincar ali. Aí tu pega uma criança, ela passa em casa quietinha no canto. Dali, ela vai para a escola. Ela passa a manhã toda, a tarde toda, a noite toda, lá quietinha, né? Em que momento ela vai extravasar toda essa energia? Acaba que ela não se concentra mais. E aí vocês têm alguma atividade ali nos pequenininhos? Tem a hora da música, se eles estão muito agitados, estão chorando, alguns ficaram doentinhos, estão mais sensíveis. Cantar música é uma coisa que acalma, contar uma história, sentar na rodinha, um senta aqui, outro senta aqui, a outra educadora pega, cada um pedacinho da perna, aí vai conversando, vai brincando e eles vão acalmando. Sim. E aí depois, quando ela está assim, com os 2, 3 aninhos, os trabalhos já vão se diferenciando. Sim, né? exatamente. Conforme a faixa etária, né? Elas vão trabalhar essas atividades. O projeto é sempre o mesmo, né? Para toda unidade é o mesmo projeto trabalhado, mas o que muda são as atividades conforme a faixa etária. A gente vai adaptar essas atividades para bebês, depois para turmas 2, 3, né? Mas o projeto é o mesmo, que vai ser trabalhado, com o mesmo sentido, né? E não tem diferença, professora, entre meninos e meninas. O trabalho é o mesmo. É o mesmo, sim, é o mesmo. Porque nós estamos propondo até um debate, aí não entra na sua idade lá, né? Para passar a professora Márcia. A Rússia está fazendo, dona Patrícia, está fazendo um trabalho na Rússia que eles estão separando na escola as salas para meninos, já está no 4º ano isso lá, e meninos. Eles estão fazendo testes, né? Só meninos e meninas, só nas salas. Na hora do recreio, não. Na hora do recreio, a escola toda é mista. Né? Mas nas salas de aula, meninos com meninos e meninas com meninas. Com várias coisas importantes. Tem uma reportagem muito linda quando eu me passar sobre a reportagem que está convidada, e onde a gente já acabou, a gente
contra de tudo, é a lance da opinião, né? Eu sou da opinião como pai, né? Sim. Mas são técnicos, como Sim. vocês, gente especializada no assunto, uma professora mágica. E lá eles estão achando que tem um ganho tanto para meninos quanto para meninas nessa divisão. Né? Claro que tem opiniões contrárias. Sim. Também, a esmagadora maioria das opiniões é que as crianças precisam perguntar. Sim. Porque já numa faixa etária ali, a professora larga eles no máximo em 4 anos. 4 anos. 4 anos. Ali que é a explosão da Sim, pode acontecer, né? Já tem isso antes, né? Mas a gente tem que ter cuidado de orientar pelos pais, da gente mesmo ter o cuidado de como proceder naquele momento, né? Mas assim, a separação ainda não, nem estou sugerindo. Por isso que eu sugeri fazer o planejamento. Não, só assim quietinho, mas vou deixar ali eu tô só segurando assim, que eu tô falando de debate ali, mas tudo bem, até lá vou deixar quietinho ali. como são maiores, turmas 4, você tem aquele cuidado de na hora do banheiro, claro, né? Você tem aquele cuidado, né? Mas assim, durante aula, sala, atividade. Os exercícios mesmos. Exatamente, tudo mesmo, rotina mesma, atividades, tudo a mesma coisa. Vocês ali, do Guilherme e do Matheus ali, como é que eles fazem em casa, nos trabalhinhos assim? Eles têm essa continuidade ali? Quando eles chegam em casa, chega de noite, o Matheus, eu acho que ele ainda fica elétrico por um bom tempinho, né? Ele vai dormir. Mas ele chega em casa, ele vai pegar seus brinquedinhos, ele vai brincar ou ele vai pro telefone, pro computador? A ideia é não usar o telefone em casa. Tem a televisão, olhar o desenho, Sim. mas tem brinquedos também. Carinho, o telefone. Não. E o Guilherme é a mesma coisa, tá? Porque ele vai na escolinha, ele chega em casa e ele vai de manhã na escolinha, ele fica o dia todo na escolinha. De manhã no primavera e durante a tarde na Vocês bruxinha. moram em apartamento ou casa? Casa. Tem um lugarzinho que eles estavam correndo? Maravilhoso, né? E a importância dos pais também estarem junto ali brincando, né? Porque a gente vê assim que não são só os adolescentes viciados em telefone e tudo mais, temos muitos pais também, né? Que chegam em casa, os filhos vão lá pro cantinho para eles também poderem estar ali com o seu telefone e tudo mais. Então é importante também esse momento assim dos pais sentarem, brincar, fazer o tema junto com eles, mesmo que não tenham o conhecimento daquela disciplina, mas estar junto, participar. Chegou ao ponto que os filhos já adultos, né? 20 e poucos anos. Ele criou uma caixinha, quando vem a moçada, todo mundo telefone na caixinha. Que bacana. Telefone na caixinha. Legal. Não, telefone na caixinha. Inclusive, naquela encontro que a gente teve, a psicóloga frisou o uso do celular, os pais manejar o uso do celular. Vou ter que Verdade. O problema da Patrícia com criança é esculhambação. Nós estávamos numa fade aqui e eu jogando bolinha para lá, e jogando bolinha para lá. Eles querem continuar, né? Isso é criança, Brincar. E criança quando está muito quieta, a gente também desconfia. Tem que ter Agora está Que seja bem ativo, bem ativo, né? quietinho. Porque criança quieta ou está aprontando, ou está doente, e tem um pouco mais de aulinha. O que mais então você pode dizer, assim, porque agora nós podemos começar a finalização do programa ali. Mas deixa eu só mandar, Tá, o pessoal sim. manda as mensagens aqui, se eles não lerem, eles ficam chateados. sim. Muitos shows junto conosco, Sheila de Castro, parabéns meninas, Bárbara, Elza Miranda, parabéns à nossa coordenadora Cleane e amiga, pela eficiência e por nos passar confiança a cada dia. Sou agradecida e feliz por fazer parte da sua equipe. Coisa boa, né? Coisa boa, né? Pamela Berles, parabéns menina, Cris Schneider junto também, Andréa Maurer, parabéns Fê e Pati. Fê e Pati. Fernando e Patrícia. Família mais que especial. Mariana, Gil para mim, eu vou ter que ler. Alain Carlos está de parabéns por dar essa abertura de poder mostrar o nosso trabalho, o nosso dia a dia. Muito obrigado, está muito lindo. Muito obrigado.
Dona Elza Miranda. E Larissa Oliveira, gurias lindas, adoro. É que essa abertura que tu fazes aqui para a educação, isso não tem preço, porque as pessoas não se dão conta de que a educação, porque se nós analisarmos tudo que está acontecendo no Brasil, o que acontece aqui no Rio Grande do Sul em relação à educação, que bom que nós temos os profissionais que não ficam desmotivados porque a pressão é grande. Quando os filhos não conseguem atingir os objetivos, recai muito sobre o professor esta responsabilidade. Embora todos nós saibamos que a responsabilidade é de cada um de nós. Sim. Se eu sou mãe e eu gero uma criança, eu tenho que saber que não é só o prazer daquele momento, que eu tenho aquele filho para o restante da minha vida. Não é um telefone que eu não gosto mais, pronto, Exatamente. Exatamente, tem que saber. Por isso que essa garotada tem que se prevenir, não é assim, porque depois que tem filho, é educar. Hoje, professora Márcia, no programa Oi Gente, das 6 às 7, que é meninas de 13 Sim, eu estava assistindo. 12 anos que assistem, que apresentam. Elas abordaram a questão da gravidez na adolescência. Sabe, um programa que espetacular, assim, nós vamos reprisar esse programa, Sim. porque muito, e elas mesmas fizeram a pauta e elas buscaram. Eu estou ficando fã dessas meninas ali, porque é fantástico. Uma garotada com uma idade tenra, uma idade que muitas vezes a gente vê por aí fazendo besteira, tomando decisões erradas, decisões essas que vão acarretar consequências seríssimas no futuro. Elas estão aqui alertando a garotada, falando no idioma deles ali, no linguagem deles. Nós não fazemos a pauta para eles, dona Patrícia. Aquelas meninas, elas fazem a pauta. O assunto elas desenvolvem. Claro que se elas vão precisar, por exemplo, convocar um ginecologista, alguma coisa, uma pessoa que vem junto, aí entra a equipe que resolve o jornal. Né? Mas elas fazem a pauta. O que eu espero, professora Márcia, de coração, é que os professores dessas meninas batem uma salva de palmas para ela, porque a escola que tem aquelas meninas apresentando um programa sozinho, por ela, enfrentando as câmeras, enfrentando opiniões, porque tem opiniões, né? Enfrentando o seu medo. Né? Não, eu achei fantástico. Eu espero que os professores elogiem, se organizem. Exatamente, porque assim, ó, quantas vezes convidamos para vir para o programa pessoas e respondem assim, eu tenho vergonha, isso não é para mim. Eu não entendo como isso não é para mim. O que nós apresentamos aqui é para o público em geral. Vocês da FAD, os pais da FAD ali, essa garotada que ali, então assim, é um programa para todos nós. Então, ter um espaço de educação e para nós apresentar o nosso trabalho. Exatamente. Nós adoramos vocês bem aqui. Sim, Né? é verdade. Não é simples. Sim. Parece piada. Tem 750 professores na cidade de Irmãos. É bastante. É, professora Márcia. É uma dificuldade. Mas nós desenfrentamos a professora Márcia mais ou menos garimpando, sei lá, por ano. Garimpando, porque é a professora Márcia toda semana. Sim. Isso é uma disposição inigualável de fazer o bem para a profissão da professora Márcia, a profissão do povo. É que eu penso assim, ó, cada família que estiver nos ouvindo, que estiver conectada, vai perceber a importância que tem a educação familiar, a importância de levar para uma escolinha que saiba, a gente chama escolinha não no sentido de diminutivo, mas no sentido carinhoso. Diminutivo carinhoso. Gosto do jornalzinho. Porque são crianças que vocês recebem ali. Aí vocês, dali elas vão para uma outra escola que também tem todo esse poder. E essas crianças, elas virão para mim, ou no Fundamental 2, que são um pouco mais velhos, ou no ensino médio, que é aquela garotada que
que pela lógica é uma garotada que pensa, que trabalha, que disserta. Então, como nós temos bastante coisa ali, nós temos que finalizar agora. Semana que vem, pessoal, tem mais, tá? Vai ter o projeto ali de redação, produção textual e mais algumas de pesquisa ali. Mas assistam. Eu achei que era um projeto de redação hoje. Não, vai ser semana que vem. Vai ser semana que vem, porque o aluno não pôde vir. Então, semana que vem virão 2 alunos e a gente vai convidar mais para falar sobre pesquisa, que agora tem a Multitec, Vamos convidar a professora Helena, porque a professora a gente vai ter um debate sobre a separação em sala de aula. Eu vou ter que pesquisar. Nos aguarde. Aqui a função é fazer sim, senhora. Eu vou ter que então pesquisar para poder defender. Mas é uma coisa até que eu acredito que assim como nós temos que pensar em a questão dos telefones, dos computadores, dos PCs, dos games maravilhosos que nós temos, talvez nós tenhamos que repensar mudanças que ocorreram ao longo do tempo. Uma época era só meninos, depois misturou um pouco, mas tem que pensar. Eu acho que, né, quem está pensando nisso deve ter as suas razões, né? Então a gente vai trabalhar. Eu vou começar com o pai Fernando ali, que agora o Guilherme e o Matheus estão começando naquele momento, já ficaram uma hora aqui dentro de O forte deles não é paciência. Quero fazer a despedida, pai, né? Se vocês quiserem já indo, porque quem tem filhos sabe como é que funciona. Acho que vai ter que ser isso. Eu vou super agradecer, muito obrigado aqui, sabe? Porque nós pais precisamos ser patrões. Se tu não sabe, nós temos uma minoria muito obrigado. Obrigado pela A presença. gente agradece pelo convite que partiu das professoras e um recado nosso que as pessoas possam confiar quando levar as crianças, os bebezinhos para a creche, para as FADs que tem 2 irmãos, que são um exemplo, né? Mas realmente pode confiar. A gente da melhor qualidade, bem instruída, não tem, pode ficar bem tranquilo. Os filhos vão estar em boas mãos. Patrícia. Só agradecer, muito obrigado. A nota 10, que nem diz o Matheus. Nota 10, muito bom. Que elas passam uma confiança muito boa para nós. E que as duas fiquem bem tranquilas, mais instruídas, mais cuidadas. Mais preparadas para fazer isso do que elas. Eu agradeço primeiro a família por ter vindo, né? Nossa, pra mim foi. Eu pensei assim, não, muitas famílias, né, poderiam, mas também já 2 filhos, desde bebezinhos lá. Eu pensei, não, a Patrícia e o Fernando vão ter algo para falar, para nos trazer, né? Então eu só agradeço por estar aqui hoje, né, poder falar um pouco do nosso trabalho, né, que é um trabalho que não é fácil, mas é muito gratificante, né? Então tenho que agradecer e quando for necessário vir, estamos aí de novo. Que Deus abençoe você. Também quero agradecer a todos por poder estar aqui acompanhando a Cleane, representar minhas colegas também e poder falar um pouquinho do trabalho do berçário também. Obrigada. Olha, e nós assim dizemos assim, né, professor? Nós ficamos honrados, né, em ter aqui professores, coordenadores, professora também, pais e alunos, porque nós aqui, quando falamos de educação, né, nós falamos da educação de quem faz a educação, que são os professores, os pais e os alunos. Né? Não tem. Então, quando nós não chamamos ninguém que não seja realmente educador na cadeia. Porque nós não gostamos assim, nós estamos acostumados muitas vezes. Tem lá um grupo de professores falando, parece o ministro da educação, a imprensa olha para o ministro da educação. Como se o ministro da educação fizesse educação. Né? Como se ele soubesse tudo, né? Isso, como se fosse o cara. Na verdade, quando se fala em educação, tem que pegar a Cleane, tem que pegar a Evangelina, tem que pegar a dona Patrícia, o Luiz Fernando e os filhos dele. Como é que está isso? Porque é ali que se vai achar as soluções, ali que se vai aparar as arestas e é ali que se vai prestigiar quem está fazendo
essa coisa. Então, para nós aqui, pode dizer. E para nós também, quanto mais os pais participarem, melhor. Melhor. Tanto para nós lá diariamente, né? Quanto em reuniões, né? Então a gente sempre fica muito feliz quanto mais participação deles, melhor, né? Porque a gente vê resultado nas próprias crianças, né? Reflete nas A gente vai ver o resultado daquele pai, daquela mãe que hoje de noite chegou em casa e foi brincar com seu filho. A gente vê o resultado no dia seguinte. A gente vê o resultado quando a gente tem que conversar com o pai ou alguma mãe sobre, conversa um pouquinho em casa, por isso e por isso. E no dia seguinte, no outro, tu vai vendo o resultado, né? Então, quanto mais os pais participarem, tiverem essa visão, né? Esse olhar para os filhos, porque estão lá conosco o dia todo. Sim, estão, é fundamental eles estarem lá, mas também é fundamental estarem com os pais, tendo a atenção dos pais naquele momento. Estiveram com nós, brincaram com os coleguinhas, mas os pais, né? Os pais também são muito importantes. E aí a gente vai vendo esse resultado positivo a cada dia. Então não tem mais muito o que falar sobre essas palavras lindas, né? Obrigado, professora Márcia, muito obrigado, Guilherme, aqui na técnica, obrigado, Sofia, na produção, muito obrigado a Deus que nos permite estar aqui, né, todos os dias. Muito obrigado às pessoas que assinam o Jornal dos Irmãos, porque o jornal patrocina esse espaço, né? Então, patrocínio de coração, né? Queremos que as pessoas cada vez mais façam famílias melhores, professores melhores, filhos melhores, né? E a vida mais bonita aqui na nossa cidade. Um abraço. Até semana que vem. Um abraço, pessoal. Voltamos na semana que vem. Tchau.